Ele consertou uma roda quebrada por gentileza e acordou cercado por 400 guerreiros prontos para matá-lo. Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos esta história incrível de um homem que enfrentou 3 testes mortais para provar seu valor, eu quero saber de qual cidade você está assistindo este vídeo. Deixa aqui nos comentários. Adoro conhecer de onde vêm as pessoas que acompanham essas histórias emocionantes. E se você ainda não é inscrito no canal, clica agora naquele botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma história como esta. Agora prepare-se para conhecer Dalton King, um cowboy solitário que descobriu que um simples ato de bondade pode mudar tudo e incluindo se você viverá para ver o próximo amanhecer. Vamos à história. A captura. Alguns homens passam a vida inteira procurando por algo que não conseguem nomear. Callum Thorne havia parado de procurar 3 anos atrás. Agora ele rastreava cavalos roubados. Nada mais. Seguindo o Prince através de território onde a maioria dos homens se recusava a cavalgar sozinho. O príncipe o levou para um desfiladeiro onde as paredes pareciam engolir os sons. Onde o ar tinha gosto diferente, onde algo parecia deliberadamente errado. Quando a flecha atingiu o chão a centímetros de sua bota, ele não alcançou seu rifle. Ergueu as mãos lentamente porque já as tinha visto. Mulheres, dezenas delas, cercando com armas empunhadas e olhos que guardavam algo muito mais perigoso que raiva. Guardavam propósito. 3 dias atrás, Callum havia notado seus cavalos desaparecidos do pasto sul. Não todos eles, apenas 4, levados com precisão que sugeria alguém que entendia de animais. As pegadas eram leves, deliberadas, levando noroeste em direção a terras que lhe haviam alertado para nunca entrar. Ele preparou suprimentos para 2 dias, não disse a ninguém para onde estava indo porque não havia ninguém para contar, e seguiu a trilha com a paciência de um homem que não tinha nada esperando por ele em casa exceto silêncio. O desfiladeiro estreitava à medida que cavalgava mais fundo, as paredes rochosas fechando-se como uma armadilha apertando lentamente. Seu cavalo ficou nervoso, orelhas virando para trás, narinas dilatadas em sentidos que Callum não podia detectar. Ele deveria ter voltado. Cada instinto gritava isso. Mas instintos eram para homens que ainda se importavam em viver. E Callum havia aprendido a ignorar aquela voz no dia em que enterrou sua esposa e filha na mesma sepultura. Foi então que viu o primeiro sinal de que não estava sozinho. Um pedaço de tecido amarrado a um galho, desbotado mais deliberado, colocado exatamente onde alguém cavalgando seu caminho veria. Não um aviso, um convite, ou talvez uma promessa. A flecha veio silenciosamente, cravando-se na terra dura com um baque que ecoou errado no espaço fechado. O cavalo de Callum empinou, mas ele se manteve firme, mãos erguendo-se antes mesmo dos cascos dianteiros do animal tocarem o chão novamente. Ele não falou, não se moveu além de erguer os braços, apenas esperou enquanto elas emergiam de posições que ele deveria ter detectado mas de alguma forma perdeu. Mulheres, pelo menos 20 delas, fluindo para baixo das rochas e emergindo das sombras com a coordenação de caçadoras que haviam feito isso antes. Vestiam trajes tradicionais misturados com modificações práticas, couro e tecido que permitiam movimento. Algumas carregavam arcos, outras tinham lâminas. Uma segurava um rifle que parecia mais velho que Callum, mas provavelmente ainda funcionava perfeitamente. Seus rostos não guardavam medo, nenhuma hesitação, apenas avaliação fria. Mas foi a líder delas que fez a respiração de Callum travar. Ela se movia através das outras como água encontrando seu caminho, cada guerreira se afastando sem ser solicitada. Alta, com cabelo escuro trançado apertado contra o crânio e olhos que pareciam ver através da pele direto para o que apodrecesse por baixo. Cicatrizes marcavam seus braços, seu pescoço, histórias escritas em carne curada que Callum reconheceu porque carregava similares escondidas sob sua camisa. Ela parou a 3 metros de distância, estudando com uma expressão que fez Callum se sentir como um animal ferido sendo avaliado para misericórdia ou execução. Quando finalmente falou, sua voz não carregava o sotaque que ele esperava. Perfeitamente clara e fria como água de inverno. Você seguiu aqueles cavalos por um longo caminho para um homem que cavalga sozinho. Callum manteve seu olhar. Eles são meus. Tudo aqui é nosso. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, e 2 mulheres avançaram com corda. Você virá conosco. Se lutar, morre aqui. Se correr, morre cansado. Se cooperar, morre amanhã depois que decidirmos como. Amarraram seus pulsos com eficiência que falava de prática, tomando seu rifle e faca com mãos que nunca tremeram.
Seu cavalo levaram separadamente, e Kalum observou partir com algo próximo ao arrependimento. Aquele animal havia sido seu único companheiro por meses. A caminhada durou horas, serpenteando através de passagens que Kalum nunca encontraria novamente, mesmo se de alguma forma escapasse. O sol mudava acima, mas permanecia escondido pelas paredes do desfiladeiro, fazendo o tempo parecer elástico e não confiável. Ninguém falava. Suas captoras comunicavam-se através de gestos e olhares, uma linguagem construída por pessoas que haviam aprendido que palavras viajavam longe demais. Quando finalmente emergiram em uma área aberta, Kalum entendeu por que ninguém jamais havia retornado deste território para contar histórias. O acampamento estava estabelecido com estruturas permanentes, não abrigos temporários. Jardins cresciam em fileiras organizadas. Fumaça subia de fogueiras cuidadosamente mantidas. Crianças brincavam sob olhares vigilantes. Isso não era um grupo de ataque. Isso era uma comunidade. Uma comunidade inteiramente de mulheres e meninas. Sem homens. Nenhum. Kalum examinou os rostos de guerreiras, anciãs, crianças correndo entre as estruturas. Feminino. Cada uma delas. As implicações atravessaram sua mente como um trovão. Isso não era coincidência. Isso era escolha ou consequência ou ambos. Levarão-no ao centro do acampamento onde um poste de madeira grosso estava plantado profundamente na terra dura, o tipo de poste que havia visto uso antes, desgastado e liso por corda e clima. Enquanto o amarravam a ele, braços puxados para trás em ângulos que se tornariam dolorosos muito antes do amanhecer, Kalum finalmente entendeu a coisa mais importante sobre sua situação. Essas mulheres não o haviam capturado por acidente. Elas estavam esperando. Aquele tecido no galho não havia sido convite. Havia sido isca. E ele o havia seguido exatamente como pretendido, cavalgando sozinho em seu território porque homens como ele, homens sem nada a perder, eram previsíveis em sua imprudência. A líder se aproximou novamente enquanto o último nó apertava, agachando-se para encontrar seus olhos no mesmo nível. De perto, Kalum podia ver mais cicatrizes e outra coisa. Dor, antiga e profunda, vivendo atrás de sua expressão como um prisioneiro atrás de grades. Meu nome é Kimimela, ela disse calmamente. Você ficará aqui esta noite. Ao amanhecer, decidimos se você verá outro nascer do sol. Ela se levantou, então pausou. Aqueles cavalos que você seguiu, não foram roubados. Foram convidados. Assim como você. Ela se afastou, deixando Kalum amarrado sob um céu ficando laranja com o pôr do sol se aproximando, cercado por mulheres que se moviam através de seu acampamento com armas sempre próximas e olhos que nunca olhavam completamente para longe dele. E enquanto a escuridão se infiltrava e a temperatura caía e seus ombros começavam sua dor inevitável, Kalum percebeu algo que deveria tê-lo aterrorizado, mas em vez disso pareceu quase como alívio. Pela primeira vez em 3 anos, ele não estava sozinho com seus fantasmas. Ele estava sozinho com os deles. E de alguma forma isso fazia toda a diferença. Mas o que ele não sabia, o que ele não poderia possivelmente entender ainda, era que Kimimela havia mentido sobre uma coisa. Os cavalos não haviam sido convidados. Apenas Kalum havia. E a razão mudaria tudo o que ele pensava saber sobre sobrevivência, sobre perda, e sobre o que significava verdadeiramente ser visto por alguém que entendia exatamente que tipo de cicatrizes nunca curam. A noite da verdade. A noite trouxe frio que penetrou através da camisa de Kalum e nos ossos já doloridos de corda e posição. O acampamento se acomodou em ritmos tranquilos ao seu redor. Fogueiras diminuindo, vozes desvanecendo para murmúrios. Crianças conduzidas para as estruturas com firmeza gentil. Guardas permaneceram. 3 mulheres revezando em turnos que nunca o deixaram sem observação. Elas não falaram com ele. Não reconheceram sua presença além de verificar as amarras a cada poucas horas com mãos que puxavam apertado o suficiente para garantir segurança mas não crueldade. Por volta da meia-noite, quando o acampamento havia silenciado exceto por sons distantes de animais e vento, Kimimela retornou. Ela não carregava a arma visivelmente, embora Kalum suspeitasse que pelo menos 2 lâminas se escondessem em algum lugar de seu corpo. Ela se acomodou no chão de frente para ele, de pernas cruzadas, expressão indecifrável na luz do fogo que pintava metade de seu rosto em sombra. A maioria dos homens implora, ela disse sem preâmbulo. Ou ameaçam, ou tentam barganhar com coisas que imaginam que queremos. Seus olhos mantiveram os dele firmemente.
Você não fez nenhuma dessas coisas. Calum mudou ligeiramente, tentando aliviar a pressão em seus ombros sem sucesso. Alguma delas mudaria o que acontece ao amanhecer? Não. Então por que desperdiçar fôlego em palavras inúteis? Algo piscou em seu rosto, rápido demais para nomear. Ela se inclinou ligeiramente para a frente, estudando com intensidade renovada. Você seguiu cavalos para território que todos sabem que significa fim certo. Por quê? A resposta honesta pesava no peito de Calum. Ele considerou mentir, considerou silêncio, então decidiu que verdade de um homem encarando execução não custava nada. Porque eu não tinha nada esperando em casa que valesse proteger. A expressão de Quimimela não mudou, mas sua quietude tornou-se diferente, mais atenta. Os cavalos importam tão pouco. Os cavalos importam, mas morrer aqui ou morrer sozinho em uma casa vazia 6 meses a partir de agora equivale ao mesmo destino. Calum encontrou seus olhos sem pestanejar. Pelo menos desta forma é mais rápido. Ela o estudou por um longo momento, e Calum viu reconhecimento cruzar suas feições. O olhar de alguém que entendia exatamente o que ele quis dizer, porque ela havia sentido aquele mesmo peso. Ao redor deles, a noite pressionava próxima e íntima, criando uma bolha onde a verdade parecia mais segura do que deveria. O que esvaziou sua casa? Sua voz havia suavizado fracionalmente, mal perceptível, exceto que Calum havia passado 3 anos escutando por qualquer calor humano em vozes que principalmente ofereciam pena ou esquiva. Fogo. 3 anos atrás. As palavras vieram mais fáceis do que esperado. Talvez porque a escuridão tornasse a confissão mais simples. Minha esposa Sarah, minha filha Emma, estavam dentro quando a lareira da cozinha soltou faíscas errado. Eu estava no pasto distante verificando cercas. Ele respirou devagar, uniformemente, mantendo sua voz nivelada através da prática. Quando vi fumaça e cavalguei de volta, toda a estrutura estava queimando. Tentei entrar, mas o calor me empurrou para trás. Tentei novamente até que vizinhos chegaram e me seguraram enquanto eu assistia desmoronar. O rosto de Quimimela havia ficado muito imóvel, e atrás dela, Calum notou outras mulheres se aproximarem, atraídas por vozes na quietude. Elas escutavam sem fingimento, sem esconder sua atenção. Tirei corpos das cinzas na manhã seguinte, Calum continuou, incapaz de parar agora que havia começado. Enterrei-os no canto da propriedade onde Sarah costumava cultivar flores. Construí marcadores com minhas mãos. Então vivi naquela casa sozinho por 6 meses até que não pude mais. Vendi a maior parte. Mantive os cavalos porque eles não me lembravam do que eu havia perdido. Apenas continuei existindo porque parar parecia mais difícil que continuar. Silêncio se estendeu após suas palavras. Espesso e pesado. Uma das mulheres mais jovens, mal mais que uma menina, tinha lágrimas escorrendo por seu rosto. Até as guardas haviam se aproximado, armas baixadas ligeiramente. A voz de Quimimela quando finalmente falou carregava peso que não estava lá antes. Você entende o que significa perder tudo para a violência que não pôde parar? Entendo. Calum manteve seu olhar. Também entendo que perda não dá a ninguém o direito de infligir nos outros. Aqueles cavalos foram tomados, convidados ou não. Vim recuperar o que é meu. Se isso merece execução, então execute. Mas não finja que isso é justiça. É apenas mais perda criando mais perda. As palavras pairaram entre eles como um desafio. Quimimela se levantou lentamente, sua expressão indecifrável novamente, paredes reconstruídas. Mas algo havia mudado. Calum sentiu. E como as mulheres observando não desviaram o olhar imediatamente. E como suas posturas haviam mudado de hostis para algo mais complexo. Ao amanhecer, Quimimela disse, virando-se. Decidimos. Mas enquanto caminhava de volta em direção à fogueira principal, Calum notou que ela não ordenou às guardas que apertassem suas amarras. Não reforçou ameaças, apenas o deixou lá com mulheres que agora o observavam diferentemente. Suas expressões complicadas por algo que ele não esperava que oferecessem. Compreensão e talvez, apesar de tudo, o primeiro fio de respeito relutante. O que tornava o que aconteceu a seguir menos como coincidência e mais como um teste que ele não sabia que estava fazendo. O ataque dos lobos. Os uivos começaram 1 hora antes do amanhecer, distantes no início, então mais próximos com a aproximação deliberada de predadores que sabiam que sua presa não podia escapar.
A cabeça de Kalum ergueu-se do meio-sono que a exaustão lhe havia concedido. Cada instinto subitamente afiado e focado. Ele havia ouvido aqueles sons antes, sabia exatamente o que significavam. Lobos, uma matilha, e estavam caçando. O acampamento explodiu em movimento. Mulheres agarraram armas e formaram posições defensivas com velocidade praticada, gritando ordens em sua língua enquanto conduziam crianças em direção às estruturas centrais. Fogueiras foram alimentadas mais alto, criando paredes de luz que deveriam deter os animais. Deveriam sendo a palavra crítica que todos os presentes entendiam. Kalum puxou contra suas amarras forte o suficiente para sentir corda queimar pele. Eles estão circulando pelo lado leste. Sua linha de fogo tem uma lacuna perto da tenda de suprimentos. Kimimela girou em sua direção, arco já esticado, suspeita brigando com urgência em seu rosto. Como você sabe? Porque é onde suas trilhas de cheiro são mais fracas e as sombras correm mais profundas. É por onde eu atacaria se fosse eles. Kalum puxou mais forte contra o poste, sentindo madeira render ligeiramente. Você precisa fechar aquela lacuna agora ou eles vão romper e chegar às crianças. Por um batimento cardíaco, Kimimela hesitou. Então ela latiu ordens e 3 guerreiras correram em direção ao perímetro leste, tomando posições exatamente onde Kalum havia indicado, bem a tempo. Formas cinzas materializaram-se da escuridão, olhos refletindo luz de fogo enquanto pelo menos 8 lobos testavam as defesas com a inteligência de animais que haviam aprendido que humanos protegiam os fracos previsivelmente. A guerreira mais jovem, a menina que Kalum havia notado chorando mais cedo, manteve posição perto da área de suprimentos com uma lança que tremia em seu aperto. Ela não podia ter mais de 16 anos. Medo claramente escrito em seu rosto apesar da postura corajosa que mantinha. Quando o maior lobo fingiu à esquerda, então atacou à direita, ela tropeçou para trás, lança caindo enquanto caía. Kalum não pensou, não calculou. Ele jogou todo seu peso contra o poste com tudo que tinha, sentindo madeira velha rachar e mudar. A corda segurando seus pulsos cravou até sangue quente escorrer por seus antebraços. Mas ele continuou puxando, continuou forçando, músculos gritando enquanto tentava quebrar amarras que haviam sido atadas por pessoas que conheciam seu ofício. Takakota, role à esquerda. Ele rugiu o aviso enquanto o lobo fechava a distância. E de alguma forma a menina ouviu através de seu pânico e obedeceu, tombando para o lado justo quando mandíbulas massivas se fecharam onde sua garganta havia estado. Uma flecha pegou o lobo no meio do salto. O tiro de Ayasha limpo e letal. Mais 2 animais romperam a lacuna, indo direto para as estruturas onde crianças se amontoavam. Kalum puxou mais forte contra o poste, sentindo-o rachar mais, sentindo a corda cortar mais fundo, não se importando com dor porque aquela menina estava se arrastando para trás no chão, e outro lobo havia circulado atrás de sua posição. Solte-o, a voz de Kimimela cortou através do caos como uma lâmina. Afiada e absoluta. Mas ele vai fugir, uma das guardas protestou, mesmo enquanto se movia em sua direção com sua faca desembainhada. Ele já teria gritado para eles atacarem nossos pontos fracos se quisesse que fossemos destruídas. Kimimela puxou a corda de seu arco para trás, olhos nunca deixando os lobos avançando. Solte-o agora. A faca cortou através da corda e os braços de Kalum caíram para frente, ombros explodindo com dor de horas de posição não natural. Ele tinha talvez 3 segundos antes que a circulação retornasse o suficiente para controle. Ele os usou para agarrar a lança caída perto de seus pés e se lançou em direção a Takakota, plantando-se entre ela e o lobo circulante com uma arma que mal podia segurar apropriadamente. O animal atacou. Kalum fixou a base da lança contra o chão e angulou a ponta para cima. Cada movimento familiar de anos defendendo gado contra predadores que viam ranchos como territórios de alimentação. O lobo se empalou tentando alcançá-lo. Peso e momento dirigindo a ponta profundamente. Morreu com um ganido que enviou o resto da matilha recuando, reavaliando presa que havia subitamente se tornado perigosa. Kalum ficou de pé entre Takakota e a escuridão, lança pronta apesar de mãos escorregadias com seu próprio sangue, até que os lobos finalmente recuaram para as sombras pré-amanhecer, até que Kimimela chamou cessar-fogo e guerreiras baixaram armas com o alívio cuidadoso de pessoas que haviam sobrevivido mas sabiam quão perto havia sido. Só então Kalum se permitiu cair sobre um joelho, respirando com dificuldade, observando o sangue pingar de seus pulsos na terra que já havia visto muito dele. Ao seu redor, mulheres encaravam com expressões que ele não conseguia ler direito. Não gratidão exatamente, algo mais complicado.
Takakota se levantou lentamente, recuperou sua lança, então fez algo que fez todo o acampamento ficar silencioso. Ela colocou sua mão no ombro de Kalum, apertou uma vez com reconhecimento firme, e falou palavras que ele não precisou traduzir para entender. Obrigada. Você não precisava, mas fez. Kimimela se aproximou enquanto o amanhecer finalmente quebrou sobre as paredes do desfiladeiro, pintando tudo em tons de ouro e vermelho. Ela estendeu sua mão para ajudar Kalum a ficar de pé. A primeira vez que ela lhe havia oferecido algo parecido com assistência. Você poderia ter fugido, ela disse calmamente. Você estava livre. Tinha armas. Poderia ter desaparecido na escuridão enquanto lutávamos. Kalum encontrou seus olhos firmemente, exausto demais para qualquer coisa além de verdade. Para onde exatamente eu fugiria que importa mais que aqui? Algo mudou na expressão de Kimimela, uma parede rachando que talvez nunca se reparasse totalmente. Ela manteve seu olhar por um longo momento, então se virou para encarar suas guerreiras, sua voz carregando a autoridade que esperava obediência sem questionar. Ele fica desamarrado. Discutiremos o que isso significa depois que tratarmos feridas e protegermos o perímetro. Ela olhou de volta para Kalum com uma expressão que guardava cansaço, mas também reconhecimento. Você conquistou pelo menos isso. Não me faça me arrepender. Mas enquanto se afastava para organizar a recuperação do acampamento, Kalum notou como cada mulher que passou olhou para ele diferentemente agora. Não como um prisioneiro aguardando execução, como algo totalmente diferente, algo que elas não esperavam encontrar amarrado a um poste em seu acampamento, um homem que havia escolhido protegê-las ao invés de salvar a si mesmo. E ao fazer isso, havia começado a reescrever cada suposição que haviam construído sobre homens como ele. Conquistando confiança. Nasha, a curandeira, limpou os pulsos de Kalum com mãos que se moviam com eficiência praticada. Ela trabalhou em silêncio perto da fogueira matinal, aplicando o bálsamo que ardeu brevemente antes de anestesiar a dor. Ao redor deles, o acampamento retomou ritmos normais. Mulheres reparando danos do ataque dos lobos enquanto mantinham vigilância cuidadosa sobre o forasteiro que havia conquistado trégua temporária, mas ainda não confiança. Kalum sentou-se imóvel, observando seu sangue misturar-se com medicina no pano que Nasha usava com precisão cuidadosa. Seus ombros doíam de horas amarrado. Suas mãos sentiam-se grossas e desajeitadas, mas ele permaneceu quieto enquanto ela trabalhava. Quando terminou de envolver tecido limpo ao redor de ambos os pulsos, ela finalmente encontrou seus olhos com uma expressão que guardava curiosidade mais que hostilidade. Você poderia ter deixado Takakota enfrentar sua consequência, Nasha disse suavemente. A maioria dos homens teria usado o caos como oportunidade de fuga. A maioria dos homens não passou 3 anos entendendo que fugir de um lugar significa apenas chegar em outro lugar igualmente vazio. Nasha estudou com a intensidade de alguém treinado para ver além de superfícies, para ler feridas que viviam mais profundas que pele. Ela sentiu uma vez, quase para si mesma, então juntou seus suprimentos e partiu sem outra palavra. Mas Kalum notou como ela pausou perto de Kimimela, falou calmamente, gesticulou em sua direção com movimentos que sugeriam recomendação ao invés de aviso. Durante a manhã, Kalum permaneceu onde Kimimela havia indicado que poderia ficar, um ponto perto da borda leste que oferecia a visão de todo o acampamento, mas permanecia separado da atividade principal. Mulheres passavam regularmente, algumas lançando olhares em sua direção com expressões variando de suspeita a algo aproximando-se de gratidão. Crianças o espiavam por trás de suas mães, fascinadas por este homem estranho que havia aparecido em seu mundo exclusivamente feminino. Quando o sol alcançou seu ponto mais alto, Ayasha se aproximou com propósito em seu passo. Ela carregava a corda e um pacote pesado de madeira cortada, largando ambos aos pés de Kalum sem cerimônia. A cerca do curral precisa de reparo de onde os lobos testaram. Você sabe trabalhar com suas mãos? Kalum olhou para os materiais, então para seu rosto, lendo o teste claramente. Sei. Então prove seu valor ou prove que Kimimela estava errada em deixá-lo viver. Ayasha se virou, então pausou. Ninguém o vigia agora. A trilha leste leva para fora do desfiladeiro. Nós dois sabemos que você poderia segui-la. Poderia. Kalum se levantou lentamente, reunindo madeira e corda. Mas não vou. Por que não? A resposta veio mais fácil do que deveria. Porque pela primeira vez em 3 anos, estou em algum lugar onde pessoas precisavam que eu ficasse vivo. Isso importa mais que liberdade. Algo mudou na expressão de Ayasha.
Uma rachadura em sua dureza que deixou passar calor breve. Ela assentiu curtamente e se afastou. Mas Calum notou que ela não designou ninguém para vigiá-lo. A mensagem era clara. Ele podia partir. Elas não o impediriam. Mas ficar significava algo diferente de cativeiro agora. Ele passou horas reparando acerca do curral, usando habilidades aprendidas de anos de trabalho no rancho. A madeira encaixava-se com precisão cuidadosa. A corda amarrada com técnicas que sustentariam contra a pressão. Outras mulheres trabalhavam próximas, cuidando de jardins e preparando comida, ocasionalmente lançando olhares em sua direção para avaliar progresso. Ninguém falou com ele diretamente, mas sua presença parecia menos como vigilância e mais como aceitação gradual de alguém existindo em seu espaço. No final da tarde, quando havia terminado o reparo e começado a trabalhar em uma segunda sessão que mostrava desgaste, Takakota se aproximou. Ela se movia com a incerteza da juventude, tentando parecer corajosa, parando a uma distância cuidadosa com suas mãos entrelaçadas na frente do corpo. Minha mãe diz que devo agradecê-lo apropriadamente. Sua voz carregava o ligeiro tremor de alguém forçando coragem. Por salvar minha vida. Calum largou suas ferramentas e a encarou completamente. Você não me deve agradecimentos por fazer o que qualquer pessoa decente faria. Mas você não era qualquer pessoa. Você era um prisioneiro que havia sido dito que morreria ao amanhecer. Takakota deu um passo mais perto, e Calum viu sua mãe observando de através do acampamento com vigilância protetora. Você poderia ter me deixado enfrentar o lobo. Poderia ter usado a distração para escapar. Em vez disso, você quase quebrou seu próprio pulso tentando me alcançar. Sua vida importava mais que minha liberdade. As palavras vieram simplesmente. Carregando verdade que não precisava de embelezamento. Os olhos de Takakota encheram-se de lágrimas. Ela as piscou rapidamente. Ela avançou de repente e colocou algo na palma de Calum. Uma pequena figura esculpida, rústica mais reconhecível como um cavalo feito de madeira gasta lisa pelo manuseio. Meu pai fez isso antes que ele. Ela não terminou. Não precisava. Quero que você tenha. Como lembrete de que alguns homens ainda podem valer a pena conhecer. Ela partiu antes que Calum pudesse responder, correndo de volta em direção à sua mãe, que envolveu um braço ao redor de seus ombros enquanto observava Calum com uma expressão que guardava menos hostilidade do que naquela manhã. Ele olhou para baixo para o cavalo esculpido em sua palma, sentindo peso que não tinha nada a ver com madeira e tudo a ver com significado. Quando Kimimelo o encontrou enquanto a noite se aproximava, ele ainda o segurava. O conselho deliberou, ela disse sem preâmbulo. Você conquistou o direito de ficar contanto que prove ser útil e respeitoso. Ela pausou, medindo, mas esta noite, você enfrenta um teste final, um que determinará se você verdadeiramente entende o que significa existir entre nós sem trazer a violência que a maioria dos homens carrega em seus ossos. Calum fechou seus dedos ao redor do cavalo esculpido. Que teste! A expressão de Kimimela permaneceu indecifrável. Você verá depois do escuro. Esteja pronto. Ela se afastou, deixando Calum com o pôr do sol pintando as paredes do desfiladeiro em tons de âmbar e vermelho, segurando o cavalo esculpido de uma criança, e se perguntando que teste final aguardava que decidiria se ele havia verdadeiramente encontrado algo que valia a pena ficar. O teste de submissão. Vieram buscá-lo depois que a lua subiu. Uma dúzia de mulheres movendo-se através de sombras com propósito que fez o pulso de Calum acelerar apesar de sua determinação de permanecer calmo. Kimimela as liderava, sua expressão indecifrável na luz do fogo que pintava rostos em tons de cobre e escuridão. Formaram um círculo ao seu redor onde ele estava perto do curral, próximas o suficiente para que pudesse cheirar fumaça de salve em suas roupas e sentir o calor de seus corpos deslocando ar noturno fresco. Ninguém falou. Ninguém explicou. Simplesmente observaram com olhos que guardavam perguntas que ele ainda não podia entender. Kimimela deu um passo à frente e as outras apertaram seu círculo até Calum estar cercado por mulheres cuja proximidade parecia deliberada. Testando, esperando com significado além de simples observação. Seu instinto gritou para recuar, para exigir espaço, para afirmar a fronteira que a maioria dos homens defenderia sem pensar. Em vez disso, forçou-se a permanecer imóvel, a respirar uniformemente, a deixá-las controlar o momento sem resistência. Você provou que pode proteger, Kimimela disse calmamente. Agora prove que pode se submeter. A palavra pairou no ar como fumaça, complexa e perigosa.
Kalum encontrou seus olhos, lendo o desafio claramente. Isso não era sobre submissão física. Era sobre se ele podia existir entre elas sem precisar dominar, sem requerer controle, sem deixar sua presença tornar-se ameaça através de proximidade e força. Ayasha moveu-se primeiro, aproximando-se o suficiente para que Kalum pudesse sentir calor radiando de sua pele. Ela colocou uma mão em seu ombro, firme mas não agressiva, medindo músculo e tensão sob sua palma. Seus olhos nunca deixaram seu rosto, observando por reação, pelo lampejo de raiva ou desejo que provaria que ele era como outros homens que haviam conhecido. Kalum manteve-se perfeitamente imóvel, deixando seu toque existir sem responder a ele, sem interpretá-lo como convite ou insulto, apenas aceitando que ela precisava testá-lo desta forma, precisava saber se proximidade desencadeava violência ou demanda. Nasha se aproximou em seguida, colocando sua mão sobre seu coração, sentindo a batida rápida sob suas costelas que ele não podia controlar, mesmo se controlasse tudo mais. Sua expressão suavizou ligeiramente ao sentir seu pulso, reconhecendo o medo sendo dominado ao invés de ausência dele. Ele está aterrorizado, ela murmurou para Kimimela. Mas não de nós. De falhar, seja lá o que for isso. Outras se aproximaram então. Mãos tocando seus braços, suas costas, seu rosto com curiosidade que não guardava sedução, mas sim avaliação. Estavam aprendendo através do toque da forma que poderiam aprender um cavalo. Verificando por feridas escondidas, por lugares onde pressão criava resistência ou raiva. Testando se ele agarraria, empurraria, usaria a força superior para reclamar controle de seu próprio corpo. Kalum fechou seus olhos, não em esquiva, mas em aceitação, deixando-se ser vulnerável de uma forma que não havia permitido desde que Sarah morreu, deixando mulheres que mal conhecia tocá-lo com mãos que mapeavam cicatrizes e tensão enquanto permanecia indefeso e escolhia confiança sobre a autopreservação. Takakota ajoelhou-se diante dele, olhando para cima com lágrimas escorrendo por seu rosto. Nenhum homem jamais ficou assim entre nós. Todos lutaram. Todos eles. Não estou lutando, Kalum sussurrou, voz áspera com emoção que ele não podia suprimir inteiramente. Estou me rendendo a ser visto. As palavras criaram quietude tão completa que até respirar parecia alto. Kimimela se aproximou até estar diretamente na frente dele, seu rosto a centímetros do dele. Ela colocou ambas as mãos em cada lado de seu rosto, inclinando-o para baixo para que ele encontrasse seus olhos a curta distância. Por quê? A única palavra carregava peso de cada perda que ela havia sofrido, cada traição que havia testemunhado, cada razão que havia construído este refúgio de mulheres longe de homens que haviam se provado monstros através de violência e violação. Porque estar sozinho para sempre é pior que arriscar ser ferido novamente. Kalum manteve seu olhar apesar de lágrimas queimando atrás de seus olhos. Porque vocês todas perderam algo, e eu perdi tudo, e talvez pessoas quebradas possam existir juntas sem quebrar umas às outras ainda mais. As mãos de Kimimela tremeram contra seu rosto. A primeira rachadura em sua armadura que Kalum havia testemunhado. Ao redor deles, mulheres que haviam observado com suspeita agora olhavam para ele com algo aproximando-se de admiração. Não porque ele havia provado ser forte, porque havia provado ser capaz de fraqueza sem vergonha. Qual era o nome dela? Kimimela perguntou suavemente. Sua esposa. Sarah. E minha filha era Emma. Elas morreram porque eu não estava lá para salvá-las. Meu marido se chamava Nawel. Meus filhos eram Kiti e Alô. Eles morreram porque eu estava lá mas não pude parar a violência. A voz de Kimimela fraturou nos nomes. E atrás dela, outras mulheres murmuraram nomes de seus próprios mortos com vozes que carregavam 3 anos de luto. Começaram a ajoelhar-se uma por uma até Kalum estar no centro de um círculo de mulheres ajoelhadas que olhavam para cima para ele, não com adoração, mas com reconhecimento. Ele era seu luto refletido de volta em forma masculina. Ele era prova de que perda não pertencia exclusivamente ao gênero delas. Quando Kimimela finalmente soltou seu rosto e recuou, sua expressão havia se transformado completamente. Você passou no teste. Mas fez algo mais perigoso que isso. A respiração de Kalum prendeu. O quê? Você nos fez lembrar que antes de sermos guerreiras, éramos humanas. E humanos que perderam tudo ou endurecem em pedra ou aprendem a segurar ternura cuidadosamente em mãos cicatrizadas. Ela olhou ao redor para suas mulheres, vendo-as diferentemente de antes. Você nos mostrou qual escolha fez. Agora temos que decidir se somos corajosas o suficiente para fazê-la também.
Mas mesmo enquanto alívio inundava através de Kalum, mesmo enquanto mulheres começavam a se levantar e dispersar com expressões mais suaves que quando haviam chegado, ele não podia abalar o sentimento de que passar neste teste significava que havia se comprometido com algo muito mais complicado que simples sobrevivência. A ameaça externa. Dias tornaram-se um ritmo que Kalum não sabia que havia estado desejando. Acordava com o acampamento ao amanhecer. Trabalhava ao lado de mulheres que gradualmente pararam de observar cada movimento seu com suspeita. Compartilhava refeições ao redor de fogueiras onde conversas fluíam em misturas de sua língua e a dele até compreensão acontecer através de gesto tanto quanto palavras. Ele as ensinou técnicas para preservar carne através da estação vindoura, como reforçar estruturas contra o clima, métodos para treinar cavalos que dependiam de paciência ao invés de força. Elas o ensinaram suas formas de ler a terra, de mover-se através de território sem deixar rastros, de entender vento e céu com atenção que ele havia esquecido que homens podiam possuir. 3 semanas após a noite de testes, Kimimelo o encontrou perto do curral de cavalos, onde havia estado trabalhando com uma égua jovem, à risca de trauma passado. Havia passado horas simplesmente existindo em seu espaço, deixando-a aproximar-se em seus termos, mostrando que proximidade não significava automaticamente dor. A égua havia finalmente permitido que ele tocasse seu pescoço naquela manhã, tremendo mas confiando, e a pequena vitória parecia mais significativa que qualquer coisa que havia realizado em anos. Você tem um dom com coisas quebradas, Kimimela observou, apoiando-se contra a cerca com braços cruzados. Fazendo-as acreditar que cura é possível. Kalum acariciou o pescoço da égua com gentileza cuidadosa. Entendo como é sentir-se convencido de que está danificado demais para qualquer coisa boa novamente. É por isso que você ficou? Para a curar. Ela se aproximou e a égua não se assustou apesar da presença de outra pessoa. Um testemunho de quão calma Kalum mantinha sua energia. Talvez. Ou talvez eu tenha ficado porque partir significaria voltar a estar sozinho com fantasmas que não falam. Ele encontrou os olhos de Kimimela. Aqui, pelo menos os fantasmas são compartilhados. Ela ficou quieta por um longo momento, observando-o trabalhar com o cavalo, sua expressão carregando o peso de alguém decidindo se confiaria palavras que viviam dolorosas demais para falar em voz alta. Finalmente, respirou fundo e começou. 4 anos atrás, este desfiladeiro mantinha tanto homens quanto mulheres. Vivíamos como famílias, criávamos filhos juntos, existíamos em equilíbrio que parecia permanente. Sua voz permaneceu firme através de esforço visível. Então colonos vieram reivindicando terras que disseram pertencer a eles através de papéis que não podíamos ler e leis que nunca concordamos em seguir. Quando nos recusamos a partir, retornaram com mais homens e armas. As mãos de Kalum pararam no pescoço da égua. Ele não se virou, não interrompeu, apenas escutou com a atenção completa que ela merecia. Atacaram ao amanhecer, queimaram nossas estruturas. Meu marido Nauel tentou defender nossos filhos. Ele morreu com flechas em suas costas enquanto Kit e Alou corriam em minha direção gritando. Sua voz fraturou ligeiramente. Eu os alcancei. Estava segurando ambos quando as balas vieram. Senti seus corpos estremecerem. Senti seu sangue ensopar meu vestido. Assisti luz deixar seus olhos enquanto me ajoelhava em terra que virou lama do que derramou deles. Kalum fechou seus olhos contra a imagem, contra o eco de suas próprias memórias de corpos puxados de cinzas, do peso da morte em braços que deveriam ter segurado vida. 70 pessoas viviam aqui antes daquela manhã. 19 mulheres sobreviveram. 100 homens, 100 meninos acima de 12. As mãos de Kimimela agarraram a cerca forte o suficiente para que seus nós dos dedos ficassem brancos. Enterramos todos na extremidade distante do desfiladeiro. Então fizemos uma escolha. Sem mais homens. Sem mais confiar que violência não os seguiria para nossa casa. Sobreviveríamos sozinhas, criaríamos filhas sozinhas, existiríamos sem nunca mais acreditar que segurança poderia incluir presença masculina. Até eu chegar, Kalum disse calmamente. Até você chegar e provar que poderia ficar entre nós sem trazer a violência que havíamos aprendido a esperar. Ela se virou para encará-lo completamente. Você é o primeiro homem que permitimos viver aqui em 4 anos. O primeiro que não tentou imediatamente tomar, controlar, afirmar domínio através de força ou ameaça. Naquela noite, as mulheres se reuniram ao redor da fogueira central e cantaram canções de luto que carregavam nomes dos mortos na escuridão. Kalum sentou-se na borda do círculo,
ouvindo Perda ganhando voz através de melodia que não precisava de tradução. Quando cantaram para crianças tomadas cedo demais, sua garganta apertou com emoção que havia mantido trancada atrás de paredes construídas de sobrevivência e vergonha. Nasha notou. Ela moveu-se para sentar ao lado dele, colocando sua mão sobre a dele com compreensão quieta. Você tem permissão para lamentar aqui. Todos nós fazemos. A permissão quebrou algo dentro de Calum que havia mantido rígido por 3 anos. Lágrimas vieram silenciosamente no início, então com tremor que ele não podia controlar. Luto finalmente encontrando liberação entre pessoas que entendiam exatamente o que significava perder tudo e ainda de alguma forma continuar respirando. A voz de Kimimela elevou-se acima das outras, cantando um nome que devia ser de seu marido. E Calum adicionou sua voz à dela, falando os nomes de Sarah e Emma ao ar noturno pela primeira vez desde seu enterro. Ao redor dele, mulheres juntaram-se ao falar de nomes, criando um coro de perda reconhecida e testemunhada. Quando as canções terminaram e silêncio se estabeleceu pesado com catarse, Takakota se aproximou de Calum com sua mãe Ayasha atrás dela. A guerreira mais velha colocou sua mão no ombro de Calum com firmeza que carregava significado. Você não é mais forasteiro aqui, Ayasha disse. Sua voz carregando a autoridade de alguém cuja palavra tinha peso. Você é irmão para nós agora. Família conquistada através de escolha ao invés de sangue. Mas mesmo enquanto o calor inundava através de Calum, a aceitação que havia parado de acreditar que merecia, batidas de cascos ecoaram na entrada do desfiladeiro. Distantes mais aproximando-se, múltiplos cavalos movendo-se com propósito, e tudo que haviam cuidadosamente construído estava prestes a enfrentar seu primeiro teste real. O acampamento se transformou instantaneamente. Mulheres agarraram armas e conduziram crianças em direção a áreas protegidas com eficiência praticada que falava de preparação para este cenário exato. Kimimela emitiu ordens em sua língua, afiadas e claras, enquanto guerreiras tomavam posições defensivas ao longo dos pontos de estrangulamento naturais do desfiladeiro. Em momentos, o assentamento parecia vazio, exceto por guardas escondidas em sombras com flechas preparadas e prontas. Calum moveu-se em direção ao perímetro sem pensar. Instinto dirigindo em direção à ameaça ao invés de longe dela. Ayasha agarrou seu braço, seu aperto forte como ferro. Você fica escondido. Se eles te virem aqui, saberão que abrigamos forasteiros. Usarão isso como desculpa para a violência. Quantas vezes eles vieram antes? Calum manteve sua voz baixa, observando a entrada do desfiladeiro onde poeira subia de cavalos aproximando-se. 2 vezes. Ambas as vezes exigindo que partíssemos, reivindicando que esta terra pertence a colonos agora. Kimimela apareceu ao lado deles, arco na mão, expressão esculpida de pedra. Ambas as vezes os mantivemos afastados através de posição superior e sua relutância em morrer pela reivindicação de outra pessoa. Mas cada vez retornaram com mais homens e menos paciência. Os cavaleiros emergiram em vista. 7 homens armados com rifles e revólveres, liderados por alguém usando um distintivo de marshal que capturou luz do sol com autoridade destinada a intimidar. Pararam a 15 metros da estrutura mais próxima, examinando o acampamento aparentemente vazio com expressões variando de suspeita a hostilidade franca. Sabemos que estão aqui, o marshal chamou. Estamos procurando por um homem, Calum Thorne. Branco, alto, provavelmente a pé ou a cavalo. Seus animais foram encontrados abandonados perto de seu território 3 semanas atrás. Sabem algo sobre isso? Silêncio respondeu-lhe. O marshal mudou em sua cela, mão descansando casualmente em sua arma. Podemos fazer isso fácil ou difícil. Fácil é vocês nos contarem o que sabem, e cavalgamos pacificamente. Difícil é procurarmos cada estrutura até encontrarmos respostas. Sua escolha. Calum sentiu cada músculo em seu corpo tenso com decisão brigando contra si mesma. Ele podia sair, terminar esta confrontação antes que escalasse, proteger estas mulheres de violência que havia inadvertidamente trazido para seu refúgio. Ou podia permanecer escondido, confiar nelas para lidar com a ameaça que haviam enfrentado antes. Exceto que às vezes proteção significava permitir outros defenderem o que haviam construído. Antes que pudesse escolher, Kimimela entrou em vista com 3 outras guerreiras flanqueando-a, moveram-se com confiança que vinha de conhecer terreno e não ter nada a perder. Esta é a nossa terra, Kimimela declarou friamente. Reconhecida por tratado que seu povo assinou e quebrou. Nenhum homem entrou em nosso desfiladeiro em 4 anos.
Se seus animais foram encontrados próximos, talvez ele encontrou o mesmo fim que aguarda qualquer um que invade onde não é bem-vindo. Os olhos do Marshal estreitaram. Isso soa como uma ameaça. Isso soa como informação. Quimimela não piscou, não mudou sua postura. Você obteve sua resposta. Agora parta antes de descobrir quão seriamente levamos nossas fronteiras. Tensão esticou-se apertada como corda de arco, o tipo de momento onde única palavra ou movimento errado poderia acender violência que ninguém presente sobreviveria inalterado. Calum viu o Marshal calculando chances, pesando orgulho contra potenciais baixas. Reconhecendo que mulheres defendendo território doméstico com posição superior não eram presa para ser facilmente tomada. Calum fez sua escolha. Ele saiu do esconderijo, mãos visíveis e vazias, caminhando em direção à confrontação com propósito firme que fez ambos os lados reagirem com surpresa. Ayasha sibilou seu nome em aviso, mas ele continuou movendo-se até estar ao lado de Quimimela, posicionando-se deliberadamente entre o Marshal e a mulher que lhe havia oferecido o santuário. Eu sou Calum Thorne, ele disse claramente. Vim aqui rastreando cavalos, fui pego em uma tempestade, busquei abrigo, esperei passar. A mentira veio suave como verdade, protegendo seu segredo com história que cobria a realidade. Estas mulheres mostraram hospitalidade quando poderiam ter mostrado hostilidade. Estou partindo agora em meus próprios termos, não causando problema. Ele começou a caminhar em direção aos cavaleiros, cada passo levando para longe do único lugar que havia se sentido humano em 3 anos. Mas antes que tivesse chegado na metade do caminho, a voz de Quimimelo parou frio. Não. A única palavra carregava tal autoridade absoluta que até o cavalo do Marshal mudou nervosamente. Quimimela moveu-se para ficar ao lado de Calum, então Ayasha juntou-se a elas, então Nasha, então Takakota, até cada guerreira no acampamento formar uma linha entre ele e os homens que haviam vindo procurando. Ele fica, Quimimela declarou. Sob nossa proteção por nossa escolha. Se tem problema com isso, são bem-vindos a tentar removê-lo. Seu sorriso não guardava calor, apenas promessa de custo. Mas garanto que não cavalgarão todos embora para tentar. O Marshal estudou a linha de mulheres, estudou o rosto de Calum por sinais de coerção, e não encontrou nenhum. Estudou as posições defensivas que agora podia ver escondidas em rochas e sombras. Seu cálculo mudou visivelmente. Seja lá o que esperava encontrar, não era um homem protegido por guerreiras dispostas a morrer por seu direito de ficar. Você está escolhendo elas sobre seu próprio povo. O Marshal dirigiu sua pergunta a Calum com desgosto claro em seu tom. Calum encontrou seus olhos firmemente. Estou escolhendo família sobre estranhos que aparecem fazendo exigências em terra que não têm direito de reivindicar. As palavras pairaram no ar grosso com implicação. A mandíbula do Marshal apertou, mas ele foi esperto o suficiente para reconhecer quando as chances haviam mudado contra ele. Ele girou seu cavalo com um movimento afiado como raiva. Isso não está terminado, ele chamou de volta. Retornaremos com mais homens. Eles cavalgaram embora, poeira subindo atrás deles, ameaça arrastando-se em seu rastro. Quando batidas de cascos finalmente desapareceram, Ayasha se virou para Calum com expressão misturando fúria e algo aproximando-se de orgulho. Seu tolo! Você poderia ter partido em segurança. Poderia, Calum concordou. Mas então não seria mais família. E naquele momento, com mulheres cercando o que haviam se arriscado para defender seu direito de ficar, Calum entendeu que não havia apenas encontrado refúgio. Havia encontrado lar.